Ô, Vanessa, sempre foi importante, na minha avaliação, falar de saúde mental. Agora, estamos falando de saúde, dos profissionais da área da saúde. A pandemia é um marco histórico para essa questão da saúde mental? Com toda certeza. A pandemia, ela nos colocou diante os nossos maiores medos. E principalmente o medo da finitude, o medo da morte. E com isso foi desencadeado sérios problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão. Os dados mostram claramente que, principalmente pós-pandemia, esses índices que sempre foram altos, eles estão muito mais altos ainda. A gente fica pensando, a fala geralmente, será que isso agora é moda? Todo mundo está com uma ansiedade mais intensa, generalizada, episódios depressivos. Não é que é moda. A gente sempre, durante anos, a gente sempre passou por esses processos. Só que hoje a gente tem muito mais estudos, a gente tem muito mais conhecimento. Inclusive para a gente entender muitas vezes que a gente não está bem. Então a pandemia também trouxe muito. A pandemia, lembra, né? A gente esquece porque parece que foi ontem, mas também parece que tem muito tempo. Na época da pandemia, a gente foi muito informado sobre essas questões, principalmente de saúde mental. E, obviamente, de como a Letícia até já pontuou que a demanda do profissional de saúde naquele momento, ela foi extremamente alta. Então, com isso, foi um marco, sim, que a pandemia ainda deixou muitas marcas em nós. E, como diz um paciente meu esses dias, terminando a sessão, ele falou, a gente ainda não sabe o que está por vir. Porque eu acredito que ainda essa pandemia vai reverberar em nós por muitos anos. Nossa, a frase é muito forte. A pessoa falou isso pra você, a gente não sabe o que tá por vir aí, das consequências. Das consequências disso. Justamente as crianças que ficaram, nasceram naquele momento e ficaram 2 anos em isolamento. Dos adolescentes, às vezes, por exemplo, eu já estou vendo em consultório adolescentes que perderam o 2º, 3º ano do ensino médio e hoje estão na faculdade. Já tá impactando. Esse adolescente, não é que ele ficou sem aula, mas não vamos comparar uma aula como estava acontecendo. Né? E outra coisa que a gente também não pode esquecer, estávamos também muito amedrontados, adoecidos naquele momento, perdendo pessoas queridas. Então, a escola ficou em último lugar naquele momento. Né? Hoje, na nossa vida, as coisas estão aí começando a voltar ao normal, mas muita coisa também mudou. Então, a gente não sabe como isso vai reverberar. Só que aí eu puxo um gancho importantíssimo dessa nossa conversa. Apesar de passarmos por tudo isso, estarmos falando mais sobre saúde mental, ainda assim, principalmente dentro da área com os profissionais da saúde, temos ainda um preconceito muito grande sobre saúde mental.